Há momentos na nossa vida que nós preferimos não lembrar. Alguns por coisas que nos aconteceram e que outros nos fizeram, mas muitas vezes também por coisas que nós fizemos. Momentos infelizes, palavras que não foram sábias, ações que provavelmente nos envergonham e que nós gostamos de esquecer e não queremos que ninguém nos lembre. É curioso que os personagens bíblicos também. A Bíblia sistematicamente nos mostra os seus heróis fazendo coisas que não são lá muito bonitas. Os heróis bíblicos não são inventados, eles não são perfeitos. Os homens e as mulheres da Bíblia não são isentos de falhas. E é curioso que a palavra do Senhor nos mostra que são pessoas que também tiveram medo, inveja, vontade fraca e fizeram coisas erradas. Mas também eram capazes de momentos de coragem, compaixão e de vez em quando eram usados de forma extraordinária pelo Senhor. Quando nós lembramos que os heróis bíblicos são semelhantes a nós, isso nos ajuda, porque nos faz perceber que também podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. O capítulo 38 de Gênesis é mais um daqueles que nós preferimos não ler, ou não mexer nele. Ou, se pudéssemos escolher, talvez fosse daqueles que nós disséssemos: este é melhor não pregar. É um capítulo um tanto constrangedor, que pode parecer até desagradável e estranho. E podemos até, ao ler, perguntar: porquê é que Deus preserva um relato tão cheio de maldade, malícia, licenciosidade? Porque contar uma história de incesto num relato de personagens supostamente santos? Por que não continuar a história de José? Afinal, nós queremos saber o que é que vai acontecer com ele. Terminamos a história, ela é interrompida quando José é vendido como escravo, chega no Egito e é colocado na casa de um alto oficial do faraó chamado Potifar. E nada. E, no entretanto, há mais um interregno na história para nos contar um episódio que nós, se calhar, passávamos bem sem saber. Hoje em dia, entre os jovens, às vezes há uma certa brincadeira que diz assim: é informação demais, não é? Não contes, nós não queremos saber essa parte. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, e o Senhor preservou isto na sua palavra, na sua revelação escrita, certamente para nosso ensino e nosso crescimento. Então nós vamos ler, não vamos fugir, e vamos procurar entender o que o texto tem para nós. Gênesis 38, a partir do verso 1, dizem: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezib quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Até aqui, irmãos, já continuamos a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Este capítulo nos conta uma história que demora bastante tempo. Algumas décadas. Estamos a falar sobre uma história que começa com Judá casando, tendo filhos que, por sua vez, crescem até a idade de casar. Portanto, temos aqui algumas décadas. Esta história provavelmente começa bem antes de José ser vendido como escravo e vai continuar no tempo em que José está no Egito, até finalmente nós chegarmos ao desenrolar da história. É por isso que ela é colocada aqui neste momento. Ela envolve a situação da família e explica-nos a situação da família. Sabendo nós que a família de
Jacó, está vivendo um momento um tanto difícil em termos de liderança. O primeiro filho, o filho mais velho, Rúben, sabemos nós que comportou-se mal. Deitou-se com a concubina do seu pai e perdeu imediatamente uma posição de destaque entre os irmãos. Mas os seus irmãos seguintes, o segundo e o terceiro, Simeão e Levi, também portaram-se mal. Naquele episódio de Siquém, em que eles aproveitam-se da boa vontade dos habitantes da cidade, matam todos os homens e vendem as mulheres e as crianças como escravos. Está complicado. Então já chegamos ao quarto. Quem sabe este quarto filho, Judá, vai ter um comportamento melhor e ficamos na expectativa. Será que ele age com dignidade? Será que é um homem que se porta bem? É provável que este capítulo esteja aqui até para que nós possamos contrastar o comportamento de Judá com o de José. E é chocante a diferença entre um e outro. E nós vamos perceber, lendo este capítulo, irmãos, as razões pelas quais o Senhor teve que levar a família de Jacó para o Egito. E nós começamos a perceber quando lemos o que se passa com Judá. O texto diz que Judá deixa a casa do seu pai. É muito curioso o texto, irmãos, porque diz que ele desce. Para todos os efeitos, o que ele faz não é descer. Ele vai para o norte e vai para o alto. Ele vai para as cavernas, para a zona onde havia muitas cavernas famosas, uma região chamada Adulão, onde havia uma cidade-estado cananita, ainda forte naquele tempo, e uma região que fica mais famosa por um descendente de Judá, muito tempo depois, chamado Davi, que vai se esconder na caverna de Adulão, nesta região para onde Judá vai. Ele chega ali e vai se hospedar com um homem chamado Ira, que era cananeu, de quem ele se torna profundo amigo. Fica ali e vai se tornar um grande amigo deste homem, porque diz, por exemplo, no versículo 12, os irmãos podem ver que nós ainda não tínhamos lido, diz aí no versículo 12 que a certa altura ele vai subir aos tosqueadores das ovelhas em Tímna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Ou seja, ele não somente se hospeda com Ira, mas torna-se um grande amigo dele, tornam-se amigos e sócios, digamos assim, nos rebanhos que têm. A sua amizade é profunda, eles tornam-se unha e carne. Judá e Ira agora andam para todo lado juntos, e mais uma vez neste momento de celebração vão estar juntos. E nós vamos ver aqui o início da desintegração da família de Jacó, da mistura entre os descendentes de Jacó e os cananitas, que tinha sido evitada em Siquém, mas que aqui já vai continuar. Porque Judá toma uma mulher cananita. Ele não tem qualquer dificuldade em fazê-lo. Ao contrário daquilo que era o desejo do seu pai, ao contrário daquilo que era o ensinamento da sua família. Nós aqui já discutimos várias vezes que a tradição da família era endogâmica, casar dentro da família, manter dentro do seu próprio povo, e ele vai deixar este princípio e vai começar a mistura com os povos cananeus e a perda da identidade do povo de Deus. E aqui, eu repito aos irmãos, nós vamos entender a razão pela qual José foi para o Egito e porque é que ele teve que sofrer tanto. Ele vai ser a salvação da sua família e vai ser o resgate do povo que Deus queria separado, diferente, para deste povo trazer o Salvador. Se este povo que Deus queria criar a partir da família de Jacó se mistura com os cananitas e perde a sua identidade de povo de Deus, aonde está a diferença? Como surgiria Israel se já neste momento, já nos filhos de Jacó, existe uma mistura com os cananitas? E nós vamos ver que este homem não apenas se mistura do ponto de vista físico, mas ele passa a usar as práticas, os costumes dos cananitas e perde toda a sua identidade de homem diferenciado que pertence à família de Deus. Quando a fome ataca Canaã, a família de Jacó é obrigada a sair da Palestina e vai morar no Egito. Ela o faz principalmente porque José é governador naquela terra. É José que depois, no fim da história de Gênesis, vai dizer à sua família: venham para cá, porque eu aqui sou governador, eu vou cuidar de vocês. Aqui não vos vai faltar nada. Não há condições de ficar neste vai e vem, trazem a família, levam os alimentos e depois nesta distância toda. Venham cá viver, porque aqui vocês vão ficar bem. E o que é que acontece? Toda a família desloca-se, todos os irmãos deslocam-se com as suas esposas. E o que é que acontece quando eles chegam no Egito, irmãos?
a mistura com os cananitas acaba, porque os cananitas ficaram lá em Canaã. E quando a família de Jacó vai para o Egito, ela fica completamente isolada, porque os egípcios eram profundamente racistas e a possibilidade da mistura de egípcios com os filhos de Israel era nula. Os irmãos estão a perceber? A partir daqui e desta separação, este povo vai crescer. E quando chegarmos ao Êxodo e a história de Moisés, vamos ter realmente uma nação diferente, separada. Irmãos, vamos lembrar que este é o conceito básico da santidade que o texto bíblico sempre nos fala. Santos, diferentes, não são iguais, não estão misturados. Porque como vão poder mostrar a diferença daquilo que é a presença de Deus na vida se forem iguais aos outros? Como é que a família de Israel, dos descendentes de Jacó, poderia mostrar que o Deus deles era um Deus especial se eles misturavam-se com os povos da terra? Mas este capítulo nos mostra o que é que estava a acontecer. Nós podemos perceber que logo as primeiras gerações criam dificuldade. Judá casa-se com uma mulher cananita. Os irmãos veem mais uma vez, o texto é um texto escrito por uma sociedade machista que não se preocupa minimamente com as mulheres e nem sequer nos diz o nome da mulher de Judá. Não sabemos como é que ela se chamava. Sabemos que ela era filha de um homem chamado Sua e que era cananita e que lhe deu 3 filhos homens, Onã e Selá. É curioso que Selá nasce quando Judá está numa localidade chamada Quezib. Está aí, não é? Os irmãos viram isto no versículo 5. Isto não significa nada, a não ser pelo pormenor curioso, que a palavra Quezib significa engano. E a vida de Selá vai estar em volta em engano, porque vai ser o que vai acontecer à volta deste personagem bíblico. O filho primogênito, é um homem mau. Ele também se casa com uma moça cananita chamada Tamar. Aqui ela é mencionada porque ela é a heroína da história. E nós sabemos depois porque é que o nome de Tamar vai aparecer, ou pelo menos se não lembramos, vamos dizer no fim do estudo. E aqui nós vemos a integração plena entre a família de Judá e os cananitas. Ele não somente casa-se com uma cananita, tem um filho com ela, mas o seu filho também casa entre os cananeus. Daqui mais 1 ou 2 gerações já nem sequer se lembram de Abraão ou daquilo que receberam da parte do seu antepassado. Este homem era mau, irmãos, e o texto bíblico não nos explica mais do que isto, apenas diz que ele era mau e por isso morreu cedo. Aqui fica-nos a ideia, porque isto é uma verdade bíblica constantemente repetida, de que os maus vivem pouco. É claro que alguns irmãos podem dizer, bem, não é bem assim, eu conheço pessoas más que já deviam ter morrido há muito tempo e que ainda aí estão. Mas é um princípio da cultura judaica e bíblica do Antigo Testamento, que o ser mau significa viver pouco tempo. E assim que ele morre, põe-se em prática uma regra, uma lei, um costume de muitos povos do mundo, que existe até hoje, e que o povo de Deus depois vai integrar na lei, segundo nós vamos encontrar, por exemplo, em Deuteronômio 25, que é a chamada lei do levirato. Esta lei é baseada na expressão levir, e levir significa o irmão do marido. E, portanto, a lei do levirato era a lei na qual, quando um irmão morria, o seu irmão seguinte aceitava a esposa do irmão que tinha morrido para suscitar descendência. A lei do levirato aplicava-se obrigatoriamente quando não havia filhos, porque era muito importante neste caso, mas também quando havia filhos, ela era aplicada. E ela providenciava algumas coisas. Por exemplo, nós podemos achar isto muito estranho, não é? Que história esquisita. O meu marido morreu, vou casar com o irmão do meu marido. Nem pensar, não é? Está fora de questão. Mas, irmãos, pensem assim. Estamos numa cultura em que a mulher não é muito valorizada. E o que é que acontece com esta lei? Ela providencia um cuidado para a viúva. Não havia pensão de viuvez, irmãos. Não havia estações de segurança social lá em Canaã, onde ela pudesse ir bater à porta e dizer, olha, o meu marido morreu, eu quero a minha pensão. Não, não havia. Como é que ela sobrevive? Ela, em princípio, não devia voltar à casa do pai. Portanto, ficando com o outro irmão, ela tinha uma sobrevivência. Se houvesse filhos deste casamento, providenciava-se um cuidado paterno para os órfãos. Os miúdos não ficavam sem pai, mas pelo menos tinham alguém que olhasse por eles com a figura paterna. Poupava o dinheiro do dote, porque afinal de contas foi pago o dinheiro do dote para que a noiva pudesse vir. E agora se a noiva volta para a casa do pai, perde-se o dinheiro do dote todo e, portanto, não era uma boa prática perdê-lo. Mas, sobretudo, suscitava-se descendência ao morto, porque o primeiro filho nascido era considerado filho do que morreu.
e não do irmão que tinha dado origem a este filho. O nome, normalmente, era o nome do irmão que morreu, para que desta forma a herança e o nome continuasse. E isto era muito importante para aquelas culturas. E é claro, preservava a situação da viúva sem filhos, dando-lhe a oportunidade de afinal ter filhos, porque esta era considerada a principal função da mulher. E, portanto, uma mulher cujo marido morria antes dela ter filhos era considerada sem qualquer valor, não tinha qualquer importância, não tinha qualquer dignidade dentro do seu conceito cultural. Judá põe esta regra em prática, coloca o seu irmão, o irmão de Er, Onã, como responsável por Tamar, só que Onã começa a pensar nas consequências. Ele diz, bem, o meu irmão não teve filhos, eu dar o irmão mais velho. Logo, eu caso com esta mulher, se ela tiver um filho meu, o filho não vai ser meu, vai ser filho do meu irmão, vai ter o nome do meu irmão e vai herdar a posição dele de primeiro filho. Não, senhor, isto não é nada interessante para mim. Isto não ajuda absolutamente nada. Então o que é que ele faz com esta mulher? E os irmãos veem que aquilo que ele faz é maligno, porque ele não deixa de usá-la, fisicamente falando, para o seu próprio prazer. Mas na hora de poder suscitar filhos, ele nega que isto aconteça. É uma prática usada, não muito eficaz para evitar a gravidez, mas que neste caso parece que pelo menos foi funcionando. E desta forma, irmãos, ele faz uma série de coisas erradas. Primeiro, ele desobedece diretamente o seu pai, porque o pai tinha dito a ele, suscita descendência ao teu irmão. Ele nega a honrar o nome do seu irmão. Alguém pode dizer, mas o seu irmão era mau. Sim, mas de qualquer maneira ele tinha que o fazer. Era o seu irmão mais velho, era a sua responsabilidade. Ele mostra um coração mau em relação à herança, porque ele não quer abrir mão daquilo que é seu. Não, agora o outro morreu, agora a herança é para mim. Eu agora vou arranjar aqui um sarilho para me chatear, arranjar aqui um miúdo que ainda vai herdar no meu lugar. Nem pensar. Mas, sobretudo, irmãos, ele mostra um profundo desprezo a Tamar. Ele despreza esta mulher porque ele não é capaz de ajudá-la a vencer a sua situação, a ultrapassar a sua dificuldade de mulher sem filhos. Ele usa dela fisicamente para o seu próprio prazer, mas não suscita descendência. E desta maneira ele desagrada ao Senhor. E o texto bíblico diz que ele também morre. E quando ele morre, a interpretação de Judá é: morreu o primeiro, morreu o segundo. Esta mulher dá muito azar. O meu filho, se ele é muito novo ainda, olha, fica quietinho aí no teu cantinho, vai para a casa do teu pai, que isso depois se resolve. Aquilo que Judá faz é muito errado, irmãos, porque ele tinha que assumir esta responsabilidade e não mandá-la de volta para a casa do pai. Era uma vergonha tremenda para Tamar. Agora vamos ao resto da história. Se os irmãos acham que até aqui estava mal, o resto da história consegue ficar pior. Diz assim, verso 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timna a tosquiar as ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dá-me penhor até que o envies. Então ele disse, que penhor eu te darei? E ela disse, o teu selo, o teu lenço e o teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ele levantou-se, foi-se e tirou sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E eles disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o ela, porque porventura não vinhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora adulterou, eis que está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora, que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro, do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço, de quem é este selo e estes lenços e este cajado.
E conheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, este saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a ruptura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. A morte da esposa anónima de Judá leva a um período de luto, seguido da festa da Tosquia. Era uma festa essencialmente masculina, que envolvia uma certa promiscuidade segundo a cultura cananita. E aqui nós vamos ver que Judá não somente tinha-se casado com uma mulher cananita, não somente tinha tomado um amigo cananita, mas tinha-se transformado num cananita. Para todos os efeitos, a sua moral tinha descido ao nível dos cananeus. Ele não tinha qualquer pejo, qualquer vergonha em prostituir-se, principalmente quando nós prestamos atenção que a palavra usada para prostituta neste texto é prostituta sacerdotal ou religiosa. Ela se vestiu e se fantasiou como se ela pertencesse a um culto cananita. E Judá não teve qualquer problema de ir ter com ela, o que significa que ele tinha aceitado se envolver com os cultos pagãos dos cananeus. Os irmãos estão a entender o que isto significa? Estão a perceber porque é que este capítulo está aqui? Estão a ver como esta família de Jacó está-se a desviar do plano de Deus? Sejam diferentes, porque eu quero fazer de vocês um povo diferente, porque vocês, por serem diferentes, vão ser a minha marca no mundo. Este povo não está a ser diferente, irmãos. Esta é a primeira geração depois de Jacó e já está assim. Como é que vai ser a terceira e a quarta? É por isso que o povo vai ter que ser levado para o Egito. As coisas não acontecem por acaso. Deus tem um plano. E este plano foi feito porque o seu amor dura para sempre. E Ele queria nos abençoar a nós com a salvação. Mas este homem toma a sua iniciativa. No entretanto, os anos tinham-se passado, Selá tinha crescido, e Tamar viu e disse: bem, o rapaz já é homem e eles não vão me casar com ele, portanto vou ficar aqui abandonada, portanto vou usar aqui um esquema. E a Tamar usa de um esquema para poder tentar engravidar do seu próprio sogro. A história é toda desagradável. Nós vemos aqui Judá, um homem extremamente licencioso, totalmente ao contrário de José, como nós vamos ver no capítulo seguinte. O quanto José resiste ao pecado, Judá se atira a ele de cabeça. A atitude dele para com Tamar disfarçada é uma atitude totalmente agressiva. Denota-se que ele estava acostumado a ter este comportamento e, portanto, a sua moral é muito baixa. O que ela pede dele equivalia para nós hoje à documentação: dá-me o teu cartão de cidadão, o teu bilhete de identidade e a tua carteira. Porque era um cilindro que ele devia carregar no peito, era um cilindro de argila que servia para marcar sobre a argila fresca o selo da marca dele. Era uma coisa relativamente difícil de se fazer, não era toda a gente que tinha. Era uma marca de identificação dele. Os elementos que ele cede a Tamar eram feitos de propósito. Tamar os queria porque eles serviam. Qualquer pessoa que conhecesse Judá identificaria, ao olhar para eles: isto é de Judá. E era isso que ela queria. É por isso que ela os toma e desaparece. Mas a hipocrisia do texto é tão grande que os irmãos veem que a seguir, quando ele manda o cabrito e o seu amigo não consegue encontrar, ele diz assim: então para de perguntar. Para de perguntar. Porque depois, se a gente começa agora a sair por aí a perguntar a muita gente, ainda vamos cair em ridículo, ainda vão troçar fazer pouco da minha cara. Olha, este indivíduo anda aqui à procura de uma mulher da vida, etc. Então, para que a gente não passe vergonha, não digas a ninguém, esquece, assunto encerrado. Ela devia ter esperado pelo cabrito, não esperou paciência, apesar de que lhe custou perder aqueles elementos, porque eles eram valiosos para ela. Nós sabemos que Judá continuava tendo alguma importância nesta situação e jurisdição sobre Tamar, porque quando se descobre que ela está grávida, mandam dizer a ele. Portanto, ele, apesar de tudo, apesar de ele ter devolvido a rapariga à casa do pai, ele ainda tem alguma responsabilidade sobre ela. E quando ele sabe o que está a acontecer, vejam, irmãos, ele passa a sentença sem pensar duas vezes, de forma precipitada e extremamente severa. Ele manda queimá-la. Manda queimá-la. A lei para o adultério, que vai ficar estabelecida na lei de Deus em Levítico capítulo 21, mandava que as adúlteras fossem apedrejadas, junto com os adúlteros.
A mulher e o homem, os dois tinham que ser apedrejados. A única situação em que se podia queimar vivo seria o caso de uma filha de um sacerdote que cometesse adultério ou se prostituísse. Portanto, era porque as filhas dos sacerdotes eram consideradas de uma família ainda mais consagrada ao Senhor. Portanto, era algo muito grave. Mas este homem rapidamente toma essa decisão. O que é que ele quer passar com esta informação? Ele, no fundo, está a dizer assim: a minha família é uma família muito importante, temos uma moral muito elevada e esta mulher lançou o nome da nossa família na lama. Portanto, façam o favor de queimá-la viva, para limpar a honra da nossa família. E tendo em conta que nós sabemos o que está a acontecer e sabemos o que se passou por trás, a hipocrisia é muito grande. A resposta de Tamar é singela e simples. Meus irmãos, não sei se já perceberam como o livro de Gênesis é cheio de ironias. Se Jacó já sofreu uma série de ironias, não é? Ele enganou e foi enganado, da mesma maneira que ele enganou, ele foi enganado. O que é que Judá participou? Judá participou na venda do seu irmão, porque nesta altura certamente isto já tinha acontecido. E como é que eles enganaram o pai a respeito do irmão? Eles mandam a roupa, o casaco todo manchado de sangue, e diz assim: reconhece de quem é isto. Mas irmãos, viram o que acontece aqui? É irónico, não é? A história parece que dá sempre a volta e volta de cara. É sempre um bumerangue. A gente lança e pensa que ele vai longe, daqui a bocado acerta-nos na testa. Ela manda ter com ele os materiais dele e diz assim: reconhece de quem é isto. A gente pode até ver a cara do Judá quando chegam junto dele, não é? Olha, tu mandaste queimá-la, mas ela mandou dizer: antes de tu queimares, aproveita para queimar junto o desgraçado que cometeu o ato, porque ela não engravidou sozinha. Olha, a gente até sabe quem é o homem, as coisas dele estão aqui. E quando Judá viu, engasgou. E a conclusão dele é interessante, ele diz assim: mais justa é ela do que eu. E com isto ele está a reconhecer que de alguma maneira ela foi justificada na sua ação, apesar de que nós não podemos concordar com aquilo que ela fez. Foi uma atitude desesperada de alguém que foi injustiçado e está a tentar ultrapassar a sua injustiça porque ela não tem outra alternativa. O texto diz que Judá faz uso de uma regra que existia dentro da lei do levirato, que era quando o sogro já não tinha filhos para dar à mulher que, no entretanto, tinha casado com os seus filhos, ele podia tomá-la para si mesmo e levá-la para casa. É o que Judá faz, mas diz o texto que ele não está mais com ela. Há, no entretanto, um pormenor interessante que eu não sei se os irmãos alguma vez já viram, que está no primeiro livro de Crônicas. Se quiserem, só por curiosidade, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 21, tem aí um pormenor interessante, pode nos dar alguma informação a respeito do que aconteceu depois. Porque em 1 Crônicas 4, 21 diz assim: os filhos de Selá, filho de Judá, o nome do primeiro filho? Er. Interessante, não é? Quem era Er? O primeiro filho de Judá, que morreu e que foi o primeiro marido de Tamar. Alguns entendidos, sobretudo os mestres judaicos, a partir deste versículo dizem que possivelmente Judá, depois de levar Tamar para a sua casa, acabou por dá-la em casamento a Selá. E Selá cumpriu o que o seu irmão não tinha feito, ou seja, o que Onã não tinha feito. Teve filhos com Tamar e ao primeiro filho deu o nome do seu primogênito, do seu irmão mais velho, para manter a descendência deste irmão e, portanto, chamou-o de Er. Nós não temos certeza, mas este versículo não deixa de ser interessante. A história do nascimento dos dois filhos, dos gêmeos, é uma história que parece ser uma repetição daquilo que nós já vimos, é uma repetição da história de Esaú e de Jacó, em que o mais velho, ou teoricamente o que nasce primeiro, acaba por não ser o primeiro. É uma repetição que nós encontramos várias vezes. E apesar de que o primeiro filho vai ser chamado de brilhante, este é o significado do nome Zerá, vai ser o segundo filho, que é aquele que é o filho do rompimento, aquele que rasga. É ele que vai ser o filho que vai ter o seu nome colocado como mais importante. Porquê? Porque nós sabemos que este homem, este filho de Tamar, Peres, estará na descendência de Davi. E através da descendência de Davi, na descendência de Jesus. É por isso que quando nós abrimos em Mateus capítulo 1, nós encontramos o nome de Tamar na genealogia de Cristo. É sempre extraordinário
quando nós lembramos que uma mulher como Tamar, uma cananita, que teve que se fingir de prostituta cultual para poder engravidar do sogro, entra na genealogia de Jesus. Irmãos, isso tem um nome. Chama-se graça. Antes que nós torçamos o nosso nariz ou digamos, é igualzinho a nós, irmãos. Quer a gente queira, quer não. Nós também não merecíamos e fomos alcançados pela graça de Deus. Tamar entra na genealogia de Jesus de um modo extraordinário, como nós entramos no povo de Deus de um modo extraordinário pela graça de Deus. E mais uma vez, nós podemos ver que a história está nas mãos do Senhor. O povo que Deus queria preparar a partir da família de Abraão e de Jacó, que era um povo santo e separado, está a corromper-se. E o Senhor vai dar uma volta tão grande que leva José para o Egito, com tanto sofrimento e dificuldade, mas para o fazer governador e um dia tirar a sua família. Vejam quantas semelhanças na história de José e na história de Jesus. Tirar, literalmente arrancar a sua família daquela perdição em que eles estavam em Canaã e trazê-los para uma terra onde eles vão crescer separados. E aqui sim vai surgir o Israel, que mais tarde o Senhor vai poder trabalhar, burilar, digamos assim, para transformar na nação sacerdotal, o povo de Deus, de onde viria o Salvador. Tudo isto porque o seu amor dura para sempre. E o seu plano e a sua missão era um só. Era trazer ao mundo a salvação através do Salvador que viria neste povo especial. Isto tudo porque Ele o amou assim. É grande o amor do Senhor. Foi porque Ele nos amou para a nossa salvação que dá esta volta toda. É por isso, irmãos, que a gente lê e a gente descobre que a palavra do Senhor, mesmo naqueles textos que parecem mais desagradáveis e difíceis, transmite de uma forma extraordinária a graça e o cuidado de Deus por nós. Louvado seja o seu nome.